Desde o ventre de sua mãe, já fora sonhado e amado. Antes mesmo de ser concebido e de nascer, você já foi desejado por Deus. Esse é um amor tão profundo e intenso que transpassa as barreiras do tempo e da existência. Caso você nunca tenha sentido esse amor antes, aproveite bem esse seminário e viva a mais bela história de amor. Um amor que se doa por completo, que se doa até a morte. Um amor que não se cansa de amar. Um amor apaixonante, um amor próximo, um amor de pai. E você é um filho dele muito amado. Por isso ele quis se aproximar de ti, deixando-se chamar de uma forma próxima, de um jeitinho carinhoso. Esse é o Abá. Chamar de pai, paizinho, papai, painho. É sentir Deus bem presente, bem próximo de ti, como ele sempre esteve e sempre estará. A história do grupo de oração Abba não é muito diferente da sua. Ele nasceu em 2008, mas assim como você, fora sonhado por Deus no ventre da sua mãe. Alguns anos antes, por volta de 2005, nasceu o Cenáculo das Crianças. Consistia no exercício de rezar o terço na casa das crianças que eram filhos do ACC, nossa amada comunidade de famílias Aliança com Cristo. Com o tempo, as crianças foram crescendo e a necessidade de rezar foi aumentando. A partir desse momento, nasceu o Ministério Jovem Abba. Após o seu nascimento, o pequeno ministério crescia lentamente. Primeiro, começou engatinhando, depois tentando dar seus primeiros passinhos. Quando fez 2 anos de idade, no ano de 2010, conseguiu ficar de pé com suas próprias pernas. Naquele mesmo ano, os jovens, aquelas mesmas criancinhas que mal sabiam rezar uma Ave Maria, criaram o seu próprio seminário de vida no Espírito Santo, semelhante a este que vocês irão vivenciar. Os jovens, muito cheios de esperança e coragem, cantavam no ministério de música, interpretavam no teatro, conduziam como pastores as primeiras ovelhas e fizeram com que surgissem grandes intercessores. Sou Igor Roseno, do primeiro seminário. Sou Andréa Geise, também do primeiro seminário. E somos casados há 3 anos, vai fazer 4 agora. Eu sou Andoucla Júnior, participei do primeiro seminário. Me chamo Rayane e eu sou do primeiro seminário. Moisés Emanuel Bezerra, participei do primeiro seminário, 2008. Minha mãe, ela é bem católica, bem devota de Nossa Senhora, bem mariana. Introduziu lá em casa o Cenáculo, o movimento sacerdotal mariano, e aos pouquinhos eu já fui ingressando nesse movimento. Então, o seminário não foi o meu início da caminhada católica, mas foi um grande passo para a minha maturidade espiritual. Eu também vim de berço católico, porém diferente, né? Era aquele catolicismo que o pai e a mãe me levavam para ir para a missa, mas a viver a fé, viver realmente a religião, a gente não vivia. Porém, eu tive minha primeira experiência, foi no Abba, mas foi anos depois do seminário. Eu tive assim a graça, né? Deus foi muito generoso comigo de fazer parte de uma família que há um tempo já seguia, né, na igreja, então eu já tinha esse contato por causa de mãe e pai, né? A minha experiência que marcou mesmo assim a minha história de vida foi o germinar, aqueles 3 dias de germinar, eu tenho mais ou menos 15 anos. Aquela experiência ali com o amor de Deus que eu tive no germinar, de conhecer o amor de Deus através da cruz, foi o que realmente foi a experiência talvez mais forte que eu tenha tido. A primeira experiência foi aqui no SIAC, no Retiro do Germinar. E, na verdade, eu nem sabia o que era grupo de oração, nem nada. Participei do retiro e não continuei, né, na Fraternidade Germinar. Até que surgiu 1 ano depois o convite para participar do ABA. Eu não tinha feito até então nenhum seminário de vida no Espírito Santo e recebi, né, essa graça com o convite do ABA. Foi no Germinar, no caso. Foi onde eu me conheci Deus, tinha 16 anos. E conheci Deus, é até engraçado, né? Que a gente já conhece Deus por várias formas, né? Mas de ter sentido, como você falou, né?
É uma experiência bem forte. E eu até já participava do grupo, né, já alguns sábados e tal, mas foi no retiro mesmo. Eu me lembro que a gente ficava até numa certa ansiedade de ter um momento forte de conhecer Deus, né? Encontrar Deus, sei lá o quê. E meio que não estava aparecendo. Aí quando chega num momento tal, uma hora tal, né? Vai passando as horas, né? E a coisa vai crescendo, o seminário é assim. E aí foi bem forte, foi bem incrível. E outros momentos depois também, foram bem fortes e bem incríveis. E foi justamente aqui, né, onde eu estou agora, no SIAC. Foi marcante para mim. Eu, na verdade, não sabia nem o que eu estava procurando, mas eu fui caminhando, né, na comunidade e Deus ele vai nos colocando onde nós precisamos estar, né? E aí eu fui participando, né, me identifiquei de cara com o serviço do pastoreio. E aí esse meu serviço, né, ele foi me conduzindo a uma vida de oração. Depois que eu tive realmente a minha experiência com Deus, pela decisão de servir a Deus, eu acho que tudo passou a ser muito especial. Todas as vivências no grupo no sábado, as nossas vivências fora também, porque a gente era um grupo, né? Até hoje somos bastante amigos, saímos juntos. O Abali realmente passou a ser uma parte da minha vida, não era algo diferente. Porque a gente consegue crescer na fé no nosso dia a dia mesmo, assim, né? Dizer que o emprego que eu tenho hoje é de fruto do que eu venho lá atrás, né? Sou professor, falo em público, sou desenrolado, sei lá o quê, justamente porque eu fui desarmando aqui, sendo pastor, conduzindo o cenáculo, conduzindo um momento e outro, né? Comunicação, a gente foi criando esse tipo de fortaleza para nós mesmos, né? Força. Não, isso aí é muito claro para mim naquela música, né? Onde estaria eu se não fosse, né, o amor de Deus. Quando você fala caminhada, eu vejo, eu me coloco realmente nessa experiência do amor de Deus na minha vida. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho hoje eu devo a Ele. Com certeza, a minha maior realização hoje é a minha família, né? É a minha esposa, é as minhas filhas, é o meu filho também, que já está no céu. Saber que naquela união ali com a minha esposa e com as minhas filhas, né, eu tenho parece uma coisa ordinária, mas para mim é uma coisa muito extraordinária. Eis que a segunda porta se abre. O Ministério Jovem Aba abria os olhos para realidades mais profundas. A família aumentava cada vez mais. Logo, o ventre da nossa mãezinha se alegrava ao ter a certeza de que muitos daqueles jovens iriam crescer e se tornar parte de um grande mistério divino. Meu nome é Evelyn e eu participei do segundo seminário. Eu, quando criança, eu fazia parte do cenáculo, né? O ABA, ele vem do cenáculo. Eu fazia parte, eu ainda era bem criança mesmo. E eu lembro particularmente de uma adoração que aconteceu com as crianças que participavam do cenáculo, em que eu acredito que eu tive, de fato, a consciência, né, de que ali era Deus, e eu tive uma experiência muito forte com Deus naquele dia. Desde então, né, a minha caminhada se iniciou. A participação em ministério de pregação, o ministério de formação, né, que antecedeu o ministério de pregação, esse incentivo de estudar, de conhecer, acredito que foi um dos pontos mais impactantes na minha história de vida, na minha caminhada dentro do grupo. O Aba foi descobrindo que seu carisma era, ao mando de São João Paulo II, ser santo sem deixar de ser jovem. Percebiam que podiam se divertir e serem de Deus, podiam ser filhos seus sem deixar suas alegrias e responsabilidades de lado. Esse conceito foi marcado e eternizado na música lema do grupo ABBA. Entre tantos filhos, Deus nos escolheu com nossa forma jovem de ser. Além da alegria da juventude, o carisma ABBA já se revelava fortemente como missão, evangelização, serviço, levar Deus ao outro e obedecer, servindo a sua igreja. Desse modo, se completa o refrão da música: entre tantos filhos, Deus nos escolheu, com nossa forma jovem de ser, para servir ao Pai, conduzindo o jeito ABBA de se viver. Eis que surge a oportunidade da família aumentar ainda mais. A terceira porta estava prestes a se abrir e assim cumprir com a vontade de Deus.
Meu nome é Maria Daniele, mas todo mundo no ABA me chama de Daninha, ou de Dani, né? Eu participei do 3º seminário. Meu nome é Virgínia e eu participei do 3º seminário. Meu primeiro encontro foi esse, né? Por meio das Ave Marias, do cenáculo. Mas uma coisa que eu nunca esqueci foi de um dia, depois desses cenáculos, né? Que eu estava na adoração com meus pais e eu não entendia nada. Eu só me lembro de ficar deitada na capela. Mas era como se eu tivesse um lugar que eu nunca soube explicar aquilo, né? Eu era muito novinha e eu nunca esqueci daquela sensação. Minha primeira experiência com Deus foi no Abacamp em 2011. O que eu me lembro muito forte desse Abacamp foi no momento da efusão, que vieram rezar por mim. E eu sempre ouvia no microfone assim, abre o coração, e eu não entendia o que era abrir o coração. E eu dizia, Senhor, eu tô com o meu coração aberto, assim, dentro do meu, eu dizia, Senhor, eu tô com o meu coração aberto, tô com o meu coração aberto. E aí eu tô com o coração aberto e alguém veio rezar por mim, e eu senti naquele momento, assim, uma coisa que eu não sei explicar, é como se tivesse marcado a minha alma profundamente naquele momento. A minha história se confunde muito com a do ABA, né? Eu participei dos cenáculos, depois eu fiz o Abacamp e depois eu entrei no seminário. Então, muito da minha vida se marca pelos eventos e missões que nós tínhamos no grupo, né? A gente sempre diz que o grupo de oração é aquilo que é um canal, né? Ele não é necessário nas nossas vidas, mas ele funciona como essa ponte. E o ABA sempre foi isso, né? Sempre me ajudou a estar no caminho certo e a discernir aquilo que Deus queria para mim, né? O que mudou com a minha vida de oração é que eu tenho uma orientação e um guia para tudo, que no caso é Deus, né? Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu procuro a Deus para ver se isso é bom para mim, se é a vontade dele para mim, porque eu já fui por caminhos que não eram a vontade dele e que eu me machuquei, e sempre que eu escolhi a vontade dele, por mais difícil que às vezes fosse para mim, ela era boa. 2013 chegou e com ele experimentamos e vivemos o ano intrauterino, onde voltamos ao ventre da nossa mãe para nos reencontrarmos com o sentido do nosso nascimento. A expectativa tornou-se gigantesca. Chegou o ano de 2014. As batidas do coração estavam a 1000. Depois de um ano sem missão, apenas em oração. Dentre as várias orações nos carismas do Espírito Santo e seus dons, uma visualização nos dá uma imagem clara. A 4ª porta estava prestes a ser aberta. Nunca um seminário foi tão esperado e aguardado. Vários jovens passaram a fazer parte desse novo em suas vidas e sentiram um amor que jamais passará e nem os abandonará. Meu nome é Gregory e eu fiz parte do 4º seminário. Minha primeira experiência com Deus foi no 3º Abacamp, foi numa adoração depois da trilha, foi um momento assim muito profundo. Assim, o grupo de oração foi muito importante na minha história, principalmente pela maturidade, pelo crescimento espiritual, lógico, que vem com isso, e onde eu tô hoje, né? Casado, constituindo uma família. Então o grupo foi muito importante para mim e eu acho que um momento que foi muito impactante assim foram os retiros que haviam do nosso grupo e em particular um retiro de Semana Santa que teve lá na casa de Dona Socorro. O ABA continua a crescer em sua espiritualidade carismática, sua fidelidade à igreja, seu jeito jovem de ser, suas missões, evangelização e o mais importante, a sua preocupação em restaurar as famílias, também por meio dos jovens. Como toda expectativa, poderia haver algum desengano, mas Deus fielmente, em um ano que não deveria acontecer a realização de um seminário de vida no Espírito Santo, Deus suscitou em nossos corações o desejo de abrir a 5ª porta no ano de 2015. Mas Deus nos pedia sempre mais. Eis que subimos um degrau e firmemente passamos de Ministério Jovem ABA para Grupo de Oração ABA, pois, como crianças, chegamos e como adolescentes assumimos aquilo que Deus queria de nós, para, unidos, recebermos os jovens que entrariam pela 5ª porta.
Eu me chamo Isaac Natan, sou do 5º Seminário. Eu me chamo Amanda e eu participei do 5º Seminário. A minha primeira experiência foi no Abacamp, terceiro Abacamp 2012. Eu lembro que eu quis muito ir para o Abacamp pelos meus amigos. Eu lembro demais que eu não iria para aquele Abacamp. Eu perdi o prazo das inscrições, por algum motivo minha mãe não deixou. Mas quando foi na sexta-feira de Abacamp, houve essa permissão. A minha primeira experiência com Deus, né, foi quando eu era pequena, através dos momentos que nós vivíamos na capela da minha escola, né, na Capela de Jesus Menino. Eu considero que ali foi a minha primeira experiência com Deus. Né, mas depois, maior, né, com mais entendimento, a minha primeira experiência com Deus, de fato, foi no Abacamp de 2015. O ABA ele me marca profundamente até hoje. Eu tive minha primeira experiência lá em 2012, mas por vontade de Deus, eu só entrei no ABA pelo seminário, no 5º Seminário, em 2015. Talvez eu precisasse viver aquele momento da minha vida para poder fazer o seminário. E a grande marca que o ABA deixa na minha vida foi a minha mudança. Eu tive algumas idas, algumas voltas, e o ABA ele tem um eco. Ele ecoa na minha vida de uma forma que eu sempre consigo lembrar daquele ponto de partida que esteve lá no início, né? Eu lembro muito que quando eu entrei no grupo eu era muito tímido, só era só com quem eu realmente conhecia. E o ABA ele foi meu dono. Eu acho que quando Deus ele nos chama, né, a viver algo novo, né? Isso que a oitava porta, né, irá viver. Né? Quando Deus chama isso, ele já chama olhando o nosso futuro, né? E através de tudo que eu vivi no ABA, né? Através da minha caminhada, através dos grupos do sábado, né? Das minhas responsabilidades dentro do grupo, desde ovelha, né? Até pastora, até coordenadora, isso impactou muito na minha vida, né? De uma forma geral. As vocações foram seguidas e alguns caminhos se abriram para aqueles jovens que estavam ali presentes. 2017 foi um ano marcado pela força do Espírito Santo, buscando resgatar os jovens que estavam dormindo, na certeza de que aquilo que Deus quer para nós é muito mais belo que tudo o que poderíamos pedir com a nossa imaginação. E eis que abre-se a sexta porta. Meu nome é Lorena e eu participei do 6º Seminário. Sou Vinícius Lucas, mais conhecido como Manchinha, e participei da sexta porta. A minha primeira experiência foi justamente no seminário. Eu não tive nenhum outro contato antes, como Abacamp, nada do tipo. Foi literalmente no seminário. Eu cheguei sem saber de nada, sem saber o que eu ia viver, ou por que mesmo eu estava ali. E lá mesmo eu fui descobrindo. Foi onde Deus falou comigo pela primeira vez de forma mais profunda, assim. Eu acho que o grupo foi fundamental na minha vida, né? Na mudança, né? Naquilo que eu passei a conhecer, passei a viver. Foi fundamental para dar um sentido na minha vida, naquilo que eu não tinha. E os frutos eu colho hoje, com minha vocação, com meu filho, com a minha família. Eu acho que quando você inicia uma caminhada e você começa a conhecer a verdade, você sente que você precisa mudar, né? Você precisa crescer, você precisa ser melhor para os outros, você precisa servi-los melhor. Então, eu acredito que quando eu descobri isso, eu fui tentando aplicar em todas essas áreas da minha vida, né? Tanto no meu pessoal, dentro da minha casa, nas minhas amizades, quanto também na minha faculdade. Então, ansiosos por tudo aquilo que nossa mãezinha sonhava, a decisão foi tomada. A sétima porta precisava ser aberta, mas teria que ser de uma maneira diferente. Não podíamos tomar a decisão de permitir que mais nenhuma exceção acontecesse. Por isso surgiu o Adonai e Emanuel, que por ali dávamos as mãos para juntos fazermos a vontade de Deus. Meu nome é Maria Gabriela e eu participei do 7º Seminário. Sou Mariana, eu participei do 7º Seminário. Bom, meu nome é Gustavo Henrique e participei da 7ª porta. Na verdade, assim, minha primeira experiência com Deus foi na minha casa. Eu já nasci numa família católica, então eu sempre tive essa intimidade com Deus. Bom, a minha família era católica, mas a minha primeira experiência verdadeira com Deus, que eu senti mesmo, a presença de Deus, foi no Abacamp de 2018, que foi o primeiro Abacamp que eu participei, foi lá onde eu pude sentir verdadeiramente o amor de Deus. Sempre fui próxima do ABA, minha família, né, meus irmãos, e com o tempo eu fui seguindo a minha caminhada na igreja, e participei do Abacamp também, e participei do seminário. Eu acho que a principal coisa foi ver que jovens como eu também podem ser de Deus, que a juventude não deve ter medo de mostrar ao mundo quem ela é, que é possível ser um jovem de Deus no ambiente escolar e trabalho.
Eu acho que essa foi a maior lição que eu tirei do seminário. Na minha vida, o ABA sempre foi esse momento de encontro com Deus, né, de perseverar na caminhada, com os amigos, com a família. O ABA me ajuda demais porque nos sábados, nos encontros, nas nossas partilhas, eu posso perceber que eu não estou sozinho nessa jornada, né, de ir até o céu. Eu tenho amigos, irmãos que vão estar lá para me ajudar, para me incentivar, e eu sou muito grato por ter o ABA em minha vida. E agora, jovem, chegou a sua vez. Deus reserva vários momentos especiais para a sua vida. A 8ª porta já está aberta. Você já faz parte desta nossa família. Venha se unir a nós que fazemos parte do ABA para juntos encontrarmos o caminho rumo aos céus, rumo à salvação, rumo ao nosso Deus.